O que é a morte? A gente já parou para pensar o que é a morte? Normalmente, todos nós sabemos que a única coisa certa na nossa vida é a morte. Nós sabemos perfeitamente que ela vai chegar um dia, bater a nossa porta, às vezes sem aviso prévio, que são os adoecimentos que acontecem no estágio final. Divaldo Franco fala que a morte quando se morre dormindo, é uma beleza para quem morreu, uma desgraça para a família, porque vai tomar aquele susto. Mas nós todos temos que prestar atenção no seguinte detalhe: a morte é a única coisa certa aqui nessa vida. Desesperar? Jamais. Chorar faz parte do raciocínio humano de lidar com a morte, então ele chora. Sempre foi assim, pelo menos tem sido assim muitos milênios. E a gente não consegue compreender bem a forma com que a gente lida com a morte. Principalmente quando a gente tem a certeza de que existe a vida espiritual, que existe a vida no mundo dos espíritos, nós ficamos sempre naquela ideia ainda: o que é a morte? Por que morrer? Mas nós observarmos bem, ao renascermos, nós recebemos um corpo físico e uma carga de energia vital para suportarmos aqui a vida por, em média, 75 anos. Então nós temos que procurar fazer com que a gente viva, pelo menos, bem esses 75 anos. É importante a gente viver bem, não é sair abusando do corpo físico, abusando dos prazeres do mundo. É saber viver com moderação. Mas, logicamente, nem todos nós somos preparados para fazermos essa viagem aqui na Terra. Nem todos nós somos orientados a viver aqui com respeito às leis divinas, com respeito a nós mesmos. Então nós deparamos com os adoecimentos ao longo da vida e começamos a ficar com medo dessa morte a qualquer instante, a qualquer momento, por não sabermos ainda lidar com esse grande, entre aspas, mistério. Mas a morte não tem nenhum mistério. Assim como a gente reencarna, prepara para voltar à Terra, a gente vai preparar para desencarnar, para deixar a Terra. Esses são tópicos importantes. Então, vamos refletir no que é a morte propriamente dito. É o sopro renovador para a alma, se refazer e reiniciar uma nova caminhada sobre um novo paradigma. Caminhar sobre um novo paradigma leva-nos a reflexões. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos sob um padrão de vida estabelecido pela cultura onde nós estamos inseridos, pela nossa sociedade e pelo nosso jeito de viver. Ao adentrarmos no mundo dos espíritos, vamos levar esses mesmos sentimentos, esses mesmos sentidos, essa mesma forma de viver. Só que lá os paradigmas são outros. Lá nós vamos estar exatamente juntos daqueles que são iguais a nós. E como nós estamos nos preparando hoje para chegarmos do outro lado? A morte é o recomeçar de uma nova etapa da vida na sequência interminável de existências necessárias ao restabelecimento do espírito na busca de uma nova proposta para o seu ciclo evolutivo. Então, todo o ciclo evolutivo de cada espírito é marcado por renascer, morrer, viver, renascer, viver, morrer, renascer, viver, morrer e assim sucessivamente. É um ciclo. Nós já deveríamos estar acostumados com isso porque já nascemos e já morremos N vezes, em várias situações, em várias oportunidades. O que nós temos que fazer hoje é reaprender a viver, reaprender a desencarnar e reaprender a reencarnar com consciência e principalmente com amor e respeito aos desígnios divinos. Porque são etapas intermináveis que nós temos na eterna sequência que a justiça e a misericórdia divina nos deu como oportunidade de estarmos aqui reencarnados e principalmente de estarmos buscando crescer para Deus. Todos os instantes nós somos convidados a refletirmos como nós estamos agindo aqui na Terra, para que nós viemos aqui na Terra e qual o objetivo de estarmos aqui na Terra. Assim como o renascimento na Terra, a morte é, na realidade, uma passagem para uma nova etapa. Pode-se dizer que é um renascimento ou no sentido oposto da reencarnação. Quando a gente reencarna, a
gente morreu como espírito e renasceu como ser humano aqui encarnado, preso a um corpo. O desencarne vai ser o sentido inverso. Nós vamos sair desse mundo físico e vamos adentrar ao mundo espiritual. Ah, mas a gente fica com muita saudade de quem partiu. Óbvio. Faz parte do sentimento humano sentir falta, sentir saudade daqueles que se foram. Mas também faz parte do sentimento humano educar-se para esse momento, para entender que é uma partida momentânea, que em um dado momento nós vamos nos encontrarmos todos juntos. E principalmente, se soubermos nos educar espiritualmente, durante o sono, em desdobramento, nós podemos reencontrar com nossos entes queridos e ali trocarmos instruções e trocarmos informações, e se ele estiver bem, a gente volta para o corpo muito bem, porque nós estamos entendendo que é um ciclo de vida, onde ele está cumprindo novas etapas, cumprindo novas atividades, novas funções, e a gente aqui na Terra também seguindo o nosso ciclo evolutivo, cumprindo etapas e evoluções não necessárias ao aperfeiçoamento do nosso espírito. Podemos dizer que a morte é uma redesencarnação, pois é a repetição de um ato que estamos apenas refazendo, pois já o fizemos em número sem fim, ao longo de multimilenar existência de nosso espírito. Essa multimilenar existência de nosso espírito, às vezes é embotada pelo entendimento de que nós nascemos junto com o corpo e vamos morrer junto com o corpo. Isso leva a sofrimentos grandes para a alma, tanto dos que ficam, como de alguns que partem sem nenhum conhecimento do mundo espiritual. Portanto, vamos refletir a cada instante na grandeza da vida, no esplendor da oportunidade que nós temos aqui, para que essa nossa redesencarnação seja encarada naturalmente, tanto por aquele que está morrendo, quanto por aqueles que estão ficando. Todos nós estamos aqui como espíritos milenares, que já passamos por ciclos infindáveis de renascimento e redesencarnação e reencarnação infinitas. Então a gente renasce no mundo físico e a gente renasce no mundo dos espíritos. Então vamos esquecer de que não morreu, está renascendo no mundo dos espíritos. Fica até uma palavra mais consoladora para nós. Não, em vez de falar fulano morreu, fulano renasceu do mundo para o mundo dos espíritos. Então isso dá uma conotação diferente para a nossa alma, para o nosso entendimento e para a nossa mente retrabalhar melhor os conceitos de desencarne ou de morte física. Pois o espírito é eterno, sobrevive à chamada morte, continuando a existir no plano espiritual, onde trabalha, estuda e segue uma vida parecida com a nossa aqui na Terra, mas mais aperfeiçoada. Então, por que a gente fica tão desesperado quando a pessoa está desencarnando, sabendo que ele vai estar num mundo mais aperfeiçoado do que o nosso, onde as nossas boas vibrações vão interferir para que ele tenha melhor saúde espiritual, maior equilíbrio espiritual e melhores oportunidades de trabalhar, de estudar, de aprender e de servir. Todos nós estamos aqui para esse contínuo aprendizado, para esse contínuo aperfeiçoamento, para que sempre estejamos em condições de ajudar mais e servir mais. Lembrando que no mundo dos espíritos, o salário é adquirido pelos serviços que nós prestamos à nossa comunidade. Aqui, na Terra, nos dá a base para sermos amparados. E no mundo dos espíritos, é onde nós vamos angariar nosso pão de cada dia, com os devidos créditos dos nossos estudos, dos nossos esforços para o aperfeiçoamento. Quanto mais você buscar se aperfeiçoar no mundo dos espíritos, melhores condições você vai ter de vida lá no mundo dos espíritos e aqui ao reencarnar. Então vamos procurar estabelecer padrões vibratórios superiores para que a gente viva de uma forma superior, para que a gente consiga estabelecer uma meta de vivência melhor para a nossa alma, para o nosso espírito e para o conjunto familiar que nos é ligado, tanto aqui na Terra como no mundo dos espíritos. Que se a gente procura fazer o melhor, todos irão crescer juntos, todos irão se aperfeiçoar de uma forma também melhor. Durante o nosso estágio aqui na Terra, devemos fazer de tudo
para prolongarmos a nossa estadia por aqui, pois estaremos nos aperfeiçoando para as próximas etapas da evolução e nos purificando mais nas provas terrenas. Então, como que nós estamos agindo aqui na Terra? Nós devemos fazer de tudo para ficarmos aqui da melhor forma possível por um maior número de tempo, por maior número de anos. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, melhor. E também ficarmos bem, nos aperfeiçoando. Certa vez eu deparei com uma pessoa fumando muito, fumando um cigarro assim desesperadamente. Falei, minha filha, você gasta dinheiro 2 vezes, uma para comprar o cigarro, depois outra para se tratar. Falei, todo mundo vai morrer mesmo? Eu falei, não, eu quero ver você falar isso na hora que você estiver sentindo as dores do efizema, quando você estiver tentando respirar e não estiver conseguindo. Ela apagou o cigarro, jogou fora na hora, ficou me olhando com o olho muito estatelado. Por quê? Nós devemos fazer de tudo aqui para que a nossa estadia seja de aperfeiçoamento, de manutenção da vida, de buscar de todos os esforços possíveis para que a gente se melhore, para que a gente se adapte melhor aqui e, posteriormente, se adapte melhor lá no mundo dos espíritos. A vida sempre é muito bela de ser vivida quando a gente aproveita as oportunidades de fazer todo o bem possível na edificação de nosso espírito, na edificação de nossa alma. Portanto, trabalhemos da melhor forma possível para a realização melhor possível daquilo que nós temos que realizar por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando chega a hora da partida, devemos estar preparados para as despedidas aqui e prontos a defrontarmos com as verdades gravadas em nossa consciência durante a estada abençoada nas provas terrenas. Como nós estamos vivendo aqui na Terra, vai ser aquilo que nós vamos deparar no mundo dos espíritos. Mas não é para você desesperar se você cometeu erros muito grandes, maltratou seu corpo e agora sente a morte se aproximar. Momento de reflexão. Para que eu fiz isso? Não ganhei nada com isso. Certamente que na próxima encarnação não repetirei o mesmo erro. Procurar fazer orações, cultivar bons pensamentos para atrair os bons espíritos para você. Porque a justiça divina é sempre de amor e de misericórdia. E todos nós devemos buscar fazer essa preparação constante, de refletirmos como nós estamos agindo, de que forma nós estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, de que forma nós estamos buscando fazer o melhor por aqueles que estão ao nosso redor. A vida aqui na Terra é uma oportunidade abençoada de retornarmos para a nossa morada celeste em melhores condições de que como saímos de lá. Para isso, precisamos aprender a colocar em prática o Evangelho. Quando Jesus nos fala, faça ao teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo, Ele está nos dando um norte para aquilo que nós vamos deparar ao longo da nossa existência. Então, o que é a morte? É uma passagem para o mundo dos espíritos, onde nos depararemos com as consequências de nossas obras aqui na Terra e termos a oportunidade de começarmos a trabalhar para um novo recomeço, tanto no próprio mundo dos espíritos, como para nos prepararmos para as futuras reencarnações que nos esperam. Nós vamos fazermos essa preparação tanto aqui na Terra como no mundo dos espíritos. Lá, ninguém vai ficar parado olhando para Deus e falar, Deus, como que você é bonito. Deus, como você é maravilhoso. Não. Nós, no mundo dos espíritos, nós temos que louvar a Deus sim, mas trabalharmos muito pelo nosso aperfeiçoamento para servir o nosso próximo e, principalmente, termos consciência da disciplina de respeitarmos aqueles que nos são superiores. Nós temos que ter a humildade no mundo dos espíritos de olharmos para aqueles que são superiores a nós e vermos qual caminho eu devo seguir, por qual caminho eu devo passar para ter as melhores oportunidades de crescer para Deus. Então, tudo isso nos levará a estarmos sempre refletindo nas grandezas da vida, seja no mundo carnal, seja no mundo espiritual. Muitas pessoas dizem não acreditar em nada, mas quando ver a porta de perto, valha-me Deus, valha-me Nossa Senhora. Então,
Todo mundo é ateu, enquanto as coisas, olha, todo mundo leva as coisas não muito a sério, nem a questão de ser ateu, leva as coisas religiosas não muito a sério, enquanto não sente na própria pele a morte passando por perto. Nessa hora, nós sempre buscaremos o apoio divino. Você já se preparou para a morte? Você já entende que a morte é uma grande viagem para dentro de si mesmo, onde você vai deparar com as realidades da própria consciência? Então, a nossa consciência, o com ficou tapado ali, com a nossa consciência vai nos mostrar quem nós somos. Lá no mundo dos espíritos, nós não temos mais a carapaça do corpo físico para nos proteger e a gente tentar enganar aqueles que estão em torno de nós. Nosso espírito exala aquilo que realmente somos e nos coloca juntos daqueles que nos são afins, daqueles que pensam e agem como nós. A grande diferença para a sua própria redenção é a sua melhoria espiritual, é a sua submissão à misericórdia divina, às leis divinas e principalmente a oração ao Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dessa pobre alma que se depara agora com as realidades duras da vida espiritual, as realidades sublimes da nova existência, onde eu mesmo edifiquei com meus próprios atos aquilo que estou colhendo hoje. Tenha misericórdia, Senhor, dessa pobre alma e permita que os bons espíritos venham me socorrer. Se você fizer uma prece singela como essa, verdadeiramente do fundo do seu coração, você obterá a ajuda, você obterá o amparo, você estará entre aqueles que já estão dispostos a servir em nome do Pai. O raiar de cada dia deve ser um motivo de louvor ao Criador, por te oferecer a bênção de um novo dia. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Na época da Copa do Mundo, o europeu, dando uma entrevista sobre o que ele achava dos brasileiros, falou assim: vocês são muito estranhos. Vocês aplaudem o sol nascendo, fazem louvor ao nascer do sol, aplaudem o sol se pondo e reverenciam o pôr do sol. Nunca vi isso aqui. Então, essa brasileirice que nós temos, que alguns de nós temos, de cumprimentar o sol de manhã e despedir dele à tarde, é importante a gente saber fazer isso intimamente. Ó Deus, obrigado por esse dia que raia maravilhoso, abençoada oportunidade de trabalho para meu espírito aqui na terra. E ao sol se pôr, ao anoitecer, ao você ir para o repouso da noite, ó Senhor, obrigado por esse dia de trabalho, de luta para o meu aperfeiçoamento. Que amanhã eu possa ser mais útil do que fui hoje e buscar trabalhar a sua utilidade, seja aqui encarnado ou no mundo dos espíritos. Nós temos que aprender a trabalhar pelo coletivo. Nós temos que deixar o hábito de achar que temos que receber sem oferecer. Em cada anoitecer você deve ter um momento de reflexão. Como vivenciou cada oportunidade que a vida te ofereceu? Você aproveitou bem as oportunidades do dia? Você fez algum bem? Você ajudou as pessoas? Você cumpriu bem a sua função naquilo que você tem que cumprir? Cada um de nós temos uma etapa a cumprir. Cada um de nós temos uma etapa a realizar. E aí, ao longo da nossa existência, nós temos que saber servir, trabalhar e construir um mundo melhor para todos nós. Portanto, nós devemos refletir toda noite o que eu fiz de útil para a minha coletividade hoje. Porque no mundo dos espíritos, você terá obrigatoriamente que trabalhar pela coletividade. Senão, você não vai estar evoluindo, você vai estar nos antros de sofrimento, onde cada um pensa em si, e aliás, nem pensa em si. Porque se realmente pensasse em si, eles buscariam ser úteis. E quem pensa em si, busca ser útil. Se você não fez nada de útil, reflita nas oportunidades que aparecerão no novo dia e comecem a trabalhar por ser útil à nossa sociedade. O que é a morte? É o sopro renovador para a alma se refazer e iniciar uma nova caminhada, um novo paradigma no mundo dos espíritos. Então, quando você chega no mundo dos espíritos, você tem que saber que lá as regras são muito justas e não tem como você sonegá-las. Ou você cumpre
ou você sofre as consequências de não ter cumprido com elas. Que os bons espíritos amparem a todos que partiram. Que Jesus derrame sua luz sobre todos aqueles espíritos perdidos nos antros de sofrimento das trevas, por ignorar a misericórdia e o amor divino. Que a luz de sabedoria e de amor possa envolver a todos esses espíritos, que eles possam, Senhor, abrirem seus corações para o verdadeiro amor que transcende a materialidade do mundo e que transcende as mesquinhez do egoísmo humano, buscando cada um pensar coletivamente, agir coletivamente e, sobretudo, aprenderem, Senhor, a elevar seus pensamentos ao Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Lançai sobre mim a vossa luz e o vosso amor, para que os bons espíritos venham em meu amparo, venham em meu socorro e possam, Senhor, me levar para instâncias onde eu possa me refazer e reaprender a ser útil a essa humanidade, que tanto necessita dos bons sentimentos, dos bons espíritos, trabalhando pela redenção de todos nós. Senhor Jesus, abençoe e nos amparem, hoje e sempre, que assim seja.